Trazemos nesta oportunidade dados e estudos voltados a identificar justamente o impacto da proteção intelectual no preço e no acesso dos medicamentos. Os estudos, em sua grande maioria, apontam que assim que a patente expira, o preço do medicamento cai vertiginosamente. Tá? Nos Estados Unidos, se fez uma ampla pesquisa, inclusive angariada pelo próprio governo, que identificou que o produto genérico, que entra no mercado assim que expira a patente, representa 43% do medicamento de referência enquanto vige a patente. No que se refere ao tratamento de AIDS, tão citado e reconhecido como um modelo, o preço da terapia tríplice de primeira linha caiu de mais de $10.400 por paciente ano em 2000 para menos de $90 por paciente ano em 2008, justamente devido à entrada de concorrentes genéricos no sistema. Este gráfico, produzido pela Organização Médicos Sem Fronteiras, aponta a queda, né, do preço ao longo do tempo da vigência da patente. Essa redução, e nesse caso uma redução de 99% do preço, realmente foi possível em razão da entrada de competidores genéricos no mercado. Neste outro gráfico, trazemos a título de ilustração a diferença do preço pago pelo Brasil por um medicamento protegido por patente e o menor preço internacional em versão genérica. São todos medicamentos distribuídos hoje pelo Sistema Único de Saúde. O gráfico de baixo, que se refere ao medicamento Glivec, que é utilizado no tratamento do câncer, apresenta a maior diferença que nós encontramos. No Brasil, ele custa $30 mil por paciente ano. E o menor preço internacional, quer por levantamento da própria Organização Mundial da Saúde ou do Médicos Sem Fronteiras, é de $1.600 por paciente ano na sua versão genérica. Outro exemplo emblemático do Brasil é o caso do medicamento Efavirenz, que foi objeto de licença compulsória em maio de 2007. Na época, o medicamento era comercializado por R$ 3,00 o comprimido, representando um total de R$90 milhões por ano de gasto do SUS. O Brasil, após a licença compulsória, passou a comprar a versão genérica, produzida na Índia, por R$1,00 o comprimido. Tá? Só neste momento, a economia já foi de 60 milhões em ano, né, por ano. Em janeiro de 2009, foi anunciada a produção nacional pelo laboratório Farmanguinhos desse medicamento, a um custo de R$1,35, que representa, de fato, 45% daquele preço inicial ali de R$3,00. Tá? Estima-se que a economia de recursos públicos, só com este medicamento, só com esta licença compulsória, é da ordem de R$235 milhões nos anos de 2007 a 2012, que seria um período ainda com vigência da patente do medicamento Efavirenz. Por fim, o exemplo das patentes pipeline, ou patentes de revalidação, que foi uma forma da lei brasileira possibilitar a proteção retroativa para objetos patenteados já fora do país e já em domínio público brasileiro, representando, de fato, uma violação à nossa Constituição. Fizemos um estudo para estimar a dimensão do prejuízo e de um prejuízo hipotético causado pela adoção do mecanismo pipeline no Brasil. Selecionamos 5 medicamentos antirretrovirais que têm esta proteção via patente pipeline e fizemos os custos da sua, aquisição pelo Sistema Único de Saúde através dessa proteção. Nós chegamos ao valor, por exemplo, estimando as compras entre 2001 e 2007, de uma ordem de $420 milhões a $520 milhões a mais do que se o país tivesse não protegido essas matérias e tivesse comprado a versão genérica desses medicamentos. Esse gráfico ilustra a diferença de preço das patentes protegidas pipeline no Brasil. O azul é o menor preço internacional e o vermelho é o que o Brasil paga a mais por esses medicamentos.
Está em trâmite, neste egrégio Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 4234, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, proposta pela Procuradoria-Geral da República, com base em representação feita por diversas organizações da sociedade civil, justamente pedindo a inconstitucionalidade da Lei de Propriedade Industrial nesse tipo de proteção de patente. Eu entreguei para Vossa Excelência, ministro presidente, uma opinião consultiva do relator das Nações Unidas para a Saúde, o senhor Anand Grover, feita especialmente para esta audiência pública. Ela vai como anexo aos memoriais que apresentam mais detalhes também destas pesquisas e dos custos dos medicamentos. Ele respondeu prontamente à pergunta, e suas respostas se referem também ao tema apresentado agora em relação ao impacto da patente e papel do judiciário. Para concluir, eu trago 5 pontos principais. O primeiro é de que o medicamento deve ser tratado de uma forma diferenciada quando da sua proteção patentária, e não como qualquer outra mercadoria, tal como ocorre hoje em dia. O segundo ponto é de que, sem sombra de dúvidas, a proteção intelectual impacta o preço do medicamento e de que o preço do medicamento, sim, impacta o seu acesso, que é, de fato, a discussão dessas audiências públicas. O terceiro ponto é de que a proteção intelectual não necessariamente traz inovação, ou não como se havia prometido trazer, ou desenvolvimento econômico e tecnológico para o país, não justificando mais o nível de proteção que tem para, enfim, o privilégio de exploração, já que não traz a inovação pretendida ou atenção ao interesse social dos países, especialmente os países consumidores de tecnologia. O quarto ponto, que é o ponto central desta tese, é de que nesta muito relevante discussão sobre serviço de saúde, judiciário e recursos escassos, pode-se analisar a manutenção da integralidade e da universalidade dos serviços de saúde pelo viés da redução do custo, através do uso legítimo de flexibilidades à proteção patentária, como a licença compulsória, já falada anteriormente, ou até previamente ao se analisar a concessão de patentes para medicamentos essenciais e necessários para a nossa população. Por fim, quinto e último ponto, é de que neste cenário de uma Constituição generosa e um país com recursos escassos, o judiciário ativo, independente e transparente, uma vez desafiado a pronunciar-se sobre estas questões, não deve se furtar a fazer valer a Constituição para todos e também para cada um, impondo aos gestores públicos o dever, ou ao menos o constrangimento e o desafio, de analisar o tema do acesso a medicamentos em sua completude, adotando não só políticas de saúde, mas políticas industriais e econômicas que façam dos direitos sociais algo mais que um mero enunciado ou, nos dizeres dessa própria Corte, de uma mera promessa constitucional inconsequente. Muito obrigada.